Bom dia, queridos. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre a sua família, em mais um dia. Estou aqui para compartilhar com você mais uma palavra, mais uma reflexão para a sua edificação, para a nossa edificação. E eu espero que Deus abençoe ricamente a sua vida. Eu quero ler em Gênesis capítulo 17, a partir do 15 até o versículo 19. E eu quero dar um tema a esta palavra: quando Deus resolve abençoar, quando Deus resolve derramar a sua bênção sobre a vida de um servo seu. O que é que nós podemos aprender com isso? Diz assim a palavra do Senhor: Disse também Deus a Abraão: A Sarai, tua mulher, já não lhe chamará Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: tomara que viva Israel diante de ti. Deus lhes respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Amém? O Deus que nós conhecemos, o Deus que se revelou nas páginas sagradas através da história, é um Deus que nos surpreende, é um Deus que na rotina da vida ele pode se manifestar na vida de um servo seu, na vida de uma família, na vida de um crente, na vida daquele que crê, e fazer coisas extraordinárias, fazer coisas maravilhosas e mudar a história de qualquer pessoa. Então não há limites para Deus. Nós lemos através de Tiago que todo dom perfeito, né, e toda bênção e todo dom vem do alto, do nosso Pai, desse Pai que criou os luminares, criou o céu e a terra, criou as estrelas, o sol, a lua. Um Deus que tem poder de abençoar, e a sua bênção é ilimitada. Que está diante de um texto no início da história, de um patriarca, a história aí da revelação, do pai Abraão, pai da fé. Deus resolveu abençoar Abraão de várias formas, e uma das formas foi lhe dando um filho da sua esposa, lhe dando um filho de Sara. Abraão tinha vacilado, porque Deus já tinha feito a promessa um pouco atrás, e ele, achando que não poderia ser de Sara, cometeu um erro. Nós sabemos desse erro. Se deitou com a serva Agar, e dessa relação nasce um filho, mas não era esse o filho que Deus queria lhe dar. Ismael, Deus queria lhe dar um filho legítimo, filho da sua esposa, e Deus então faz um milagre perfeito, porque nasce um filho de Abraão, que já tem 100 anos, e de uma mulher de 90 anos, que já não tem mais as suas regras, já não ovula mais. Ele se riu quando Deus resolveu dizer: eu vou abençoá-la-ei, e dela nascerá nações, povos, reis procederão da sua descendência. Então Deus é esse Deus que se revela para nós, um Deus que tem poder, um Deus que nos surpreende com a sua graça, com o seu amor, um Deus que tem capacidade de fazer infinitamente mais além de tudo que pedimos ou pensamos. Desse Deus poderoso, maravilhoso, que quando resolve abençoar, acontecem coisas extraordinárias. Eu quero destacar 3 coisas aqui dessa bênção de Deus na vida de Abraão e de Sara. Em primeiro lugar, quando Deus resolve abençoar, Deus muda a nossa história. Deus muda a história, o rumo da vida das pessoas. Portanto, Deus se manifestou na vida de Abraão e de Sara para mudar a história deles. Ela era estéril, não podia ter filho,
e tinha aí uma perspectiva já de encerrar a vida, já não tinha mais nenhum sonho, nenhuma perspectiva, nem nada de novo ia acontecer na vida desta mulher. E vocês sabem, quem especialmente é pai, é mãe, que um filho muda toda a história, né? Muda toda a vida, traz um novo tempo para a família. Tudo é novo, né? Desde o choro, as cólicas, as noites sem dormir, até todo o preparo, né? Tudo que envolve a criação de um filho, ou a chegada de um filho, traz assim uma mudança radical na família. Então Deus resolveu mudar a história dessa família. Deus mudou a história de Sara, e começando mudando o nome de Sarai para Sara, né? De Abrão para Abraão. Então Deus mudou não só o nome, mas mudou a história, né? E da mulher que era sem filhos, chega a ser então a mãe de nações, de estéril ou infeliz para mãe feliz, que é o significado aí. Portanto, Deus resolveu então mudar a história desta família, trazendo um filho, mudando o nome de uma mulher infeliz para uma mulher feliz, de uma mulher estéril para uma mulher que agora seria mãe, de um homem que já está se sentindo muito velho para ser um pai de uma criança. Então Deus faz isso, queridos. Todo encontro com Deus, toda relação com Deus, todo conhecimento de Deus, toda aproximação de Deus e toda intervenção de Deus na vida de alguém muda a sua história. A palavra de Deus está recheada de Gênesis a Apocalipse, de homens e mulheres que tiveram suas histórias mudadas depois do encontro com Deus. Recentemente eu falei aqui de Jabez, né? Que era aquele que nasceu para causar dores, mas pelo favor de Deus, Deus muda a história de Jabez. E por aí vai. Deus mudou a história de Jacó, né? De um enganador, e para ser príncipe de Israel. E assim Deus vai se revelando nas páginas sagradas, mudando a história das pessoas. Então Deus tem nos abençoado. Deus, quando se revela, Deus, quando se manifesta para abençoar e mudar a nossa história. Então não sei como você está, se você está sem perspectiva, sem rumo na sua vida, sem esperança, sem nenhum entusiasmo pela vida. Mas saiba que se você conhecer o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Jabez, o Deus de Maria, que se manifesta pelo poder do Espírito Santo, lhe dá um filho, e do seu ventre nasce o Salvador do mundo. Esse é o mês que nós estamos celebrando o Natal. Então, Deus é esse Deus que intervém na história das pessoas para mudar a história das pessoas. Deus pode mudar a sua história, Deus pode mudar a sua vida, Deus pode mudar a sua casa, Deus pode mudar aquilo que é tristeza em alegria, aquilo que é sem esperança em esperança, aquilo que muitas vezes é perdição em uma novidade de vida. Então Deus é esse Deus que, quando resolve abençoar, muda a história das pessoas. Segundo lugar, Deus, quando resolve abençoar sem limites. Não há limites para a bênção de Deus. É interessante que o texto diz que Abraão se riu, né? O texto diz que Abraão se prostrou com o rosto em terra e se riu. Se riu e disse consigo: ao homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com seus 90 anos. Abraão não acreditou no primeiro momento que Deus seria capaz desse milagre, que Deus seria capaz de fazer algo tão extraordinário, tão antinatural aos olhos do homem, tão grande. Mas Deus, esse Deus que não tem limites. Qual o limite para Deus? Qual o limite para a bênção de Deus? Não há. Idade não é problema para Deus. Era para Abraão, para Sara, mas para Deus não é problema. Esterilidade era problema para Sara, mas não é problema para Deus. Não há impossível. Não há impossível. Se Deus visitar a vida de alguém, se Deus resolveu fazer um milagre na vida de alguém, se Deus resolveu intervir, não tem nada que impeça de Deus abençoar. Porque é isso que nós lemos nas páginas sagradas. Agindo Deus,
quem impedirá? Quem impedirá? Então, se o Senhor agir com seu braço forte, com a sua forte mão, com o seu poder criativo, com o seu poder restaurador, com o seu poder que faz milagres, que ressuscita mortos como ressuscitou Lázaro, qual é o limite? E o próprio Senhor Jesus, diante das interrogações, dos questionamentos das pessoas que não acreditavam ou eram incrédulas, Jesus Cristo disse: para Deus tudo é possível. Para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Portanto, não há impossível na agenda de Deus, no vocabulário de Deus. Portanto, as bênçãos de Deus, elas não têm limite. Quando Deus resolve abençoar, resolve abençoar com profusão, com algo grandioso, com algo maravilhoso. Portanto, não coloque limites para Deus, né? Suas condições, sua dificuldade, e suas limitações, sua idade, sei lá, o que é que você tem achado impossível, né? Como disse John Haggai, saudoso John Haggai, que faleceu recentemente, criador, né, grande homem que investiu em missões e criou o Instituto Haggai. Ele escreve um livro, e o título desse livro é Cuidado com o que você chama impossível. Eu estou terminando a leitura desse livro. Então, cuidado com o que você chama impossível. Não limite o poder de Deus. Não limite a ação de Deus. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo o que pedimos ou pensamos. Foi assim que declarou o apóstolo Paulo. Não há limites para o Senhor. Portanto, quando Deus resolve abençoar, além de mudar a vida, a história das pessoas, Deus resolve fazer isso de forma grandiosa, ilimitada, para mostrar o seu poder, para fazer coisas novas, coisas grandes, coisas maravilhosas. E Deus pergunta: há coisas demasiadamente maravilhosas para mim, grandes para mim? Não há. Portanto, não limite o poder de Deus. Eu não sei qual é a sua grande batalha, nem suas limitações, mas coloque diante de Deus. Clame ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Clame a Deus, que Deus pode ainda fazer milagres. Eu creio que Deus continua o mesmo. Terceiro e último lugar, quando Deus resolve abençoar, Deus resolve então trazer esperança e novos sonhos, novas perspectivas. Olha o que é que Deus diz aqui: abençoá-la-ei, dela darei um filho, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão delas. Abraão se riu, não entendeu, e Deus volta a afirmar no versículo 19: Deus lhes respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Quando você crê em Deus, quando você crê nessa perspectiva de que Deus pode mudar a história, de que Deus pode fazer algo grande, você precisa acreditar no seu futuro e acreditar no amanhã, acreditar na sua descendência, acreditar no que virá. Você precisa voltar a sonhar. E eu quero desafiar você a voltar a sonhar. Se você já não tem mais perspectiva, já não vê mais não tem nenhuma visão de futuro, por favor, olha, Abraão com 100 anos, Sara com 90 anos, o novo acontece, e Deus está dizendo que vai fazer coisas grandes através dessa família. Portanto, eu quero trazer aqui 3 princípios importantes sobre esta necessidade que a gente tem de não parar de sonhar. Em primeiro lugar, porque sonhar alimenta a nossa força. Não pense que Deus não se importa com isso. Deus quer ser glorificado através dos nossos sonhos, né? E a palavra sonho, ou sonhar, significa imaginar, prever, desejar, almejar, aspirar. Porque quem para de sonhar perde a capacidade de acreditar, de lutar e de vencer. Portanto, o sonho alimenta esta força. Deus nos criou com esta capacidade, queridos. Não só para sonhar, né? Mas também para realizar, para ir à luta, para se levantar, para parar de colocar desculpas.
para o agir de Deus na sua vida. Abraão começou colocando desculpa, eu com 100 anos, se riu, mas Deus diz, de fato eu abençoarei. Portanto, nós precisamos parar de colocar desculpas e limites. Portanto, o sonho dá força ao desvalido, dá fé. O sonho faz com que aquele que é desacreditado volte a crer, convicções na escuridão. Nossos sonhos são capazes de superar quaisquer expectativa. Abraão e Sara, já velhos, avançada idade, já lhe havia cessado os costumes das mulheres, a fé transforma o absurdo em algo lógico, o vil, o menosprezado em algo útil e valioso. Portanto, volte a sonhar. Sonhar alimenta a sua força para ir à luta, para continuar vivendo. Sonhar não vai te deixar desistir. Primeiro motivo para desistir dos seus sonhos, né? Abraão e Sara tinham motivos, eram realistas para deixar de acreditar, de sonhar em ter um filho, ter uma descendência, porque ela era estéril. Portanto, o primeiro motivo para eles desistir dos sonhos era esse, era essa barreira natural, biológica até. Só que Deus diz, não, eu o abençoarei e você vai transpor, eu vou fazer você transpor esse limite. O segundo motivo para eles desistirem é porque eles eram idosos, 100 anos, 90 anos, já não tinham mais atividade sexual, é isso que ele diz em Gênesis 18, versículo 12. Então, quando você desiste dos seus sonhos, né? Quando você desiste dos seus sonhos, tudo é abalado à sua volta. Sua família, sua profissão, seus estudos, seus bens, até a salvação corre risco. Você pode desistir da vida, como muitos desistem. Portanto, muitas vezes o inimigo trabalha na sua mente, trabalha na nossa mente para roubar os nossos sonhos, para que a gente desista de viver e de realizar coisas que glorifiquem a Deus e que nos realizem. Abraão, depois da palavra do Senhor, depois da confirmação, depois da exortação do Senhor, Abraão então não desiste. Abraão, de fato, concretiza esse sonho. Você conhece a história, se não conhece, leia o restante da história. De fato, Sara concebeu, Abraão e Sara tiveram um filho chamado Isaque, e esse foi um grande diante de Deus. Este foi aquele da sua descendência que vem a nação de Israel. Portanto, nós precisamos acreditar e ter esta fé inabalável, inabalável, de que se sonharmos nós vamos continuar, mesmo velhos, nós precisamos ter esta perspectiva de que nunca é tarde para você realizar aquilo que você sonhou. Esses dias eu estava vendo a linda reportagem de um idoso, um senhor que com muita dificuldade, com 70 anos, se formou em Direito, e com muita dificuldade, distância, mas ele tinha um sonho de se formar em Direito, de ser advogado, e ele com 70 anos está realizando esse sonho. Não há limites, queridos, não há limite de idade, não. Se você acreditar, se Deus colocar esta fé que colocou no coração de Abraão, você vai à luta, você vai conseguir realizar os seus sonhos. E por último, sonhar te aproxima justamente das conquistas. Toda conquista, toda realização, todo sucesso, tudo que você puder conquistar vai depender de você também idealizar, sonhar e investir nesse sonho para que ele se torne realidade. Então nossa vitória tem isso no campo dos sonhos, da mente, Estão aí em parte aqui na mente. Então quando a gente idealiza, visualiza e a gente vai à luta, quando a gente conquista, na verdade a gente conquista aquilo que já foi criado na mente. Então o provérbio diz isso, tudo começa na mente. Assim como o homem imagina, assim ele é. Tudo começa na mente. Então se você tem sonhos vencedores, você será um vencedor. Se você tem sonhos que glorificam a Deus, que pensam no bem do próximo, que para realizar algo que faça o bem à humanidade, Deus vai honrar esses sonhos. Portanto, se você parar de acreditar, você será um derrotado, um perdedor.
Portanto, os seus sonhos vão definir também as suas conquistas. Portanto, muitas vezes você pode dizer que não tem força, você pode dizer que já não acredita mais, que não tem quem acredite em você, ou que ninguém se importa com você, ou que você não tem ninguém que lhe ajude, que lhe estenda a mão. Tem muita gente assim, que tem um sentimento de autopiedade, uma visão negativista, negativa da vida, coloca barreiras em tudo, e muitas vezes está esperando, né, que alguém de fato ajude. Mas, meu querido, minha querida, eu sei que é importante ter força, ter o apoio de alguém, mas o mais importante é a sua fé e a sua relação com Deus. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo para você experimentar tudo isso que eu falei aqui, as bênçãos de Deus, esses milagres de Deus na sua vida, novas conquistas, novos ideais, sonhos novos na sua vida, vai depender, querido, da sua fé, de você crer, porque o resumo da vida de Abraão, principalmente na carta de Paulo aos Gálatas, creu Abraão, e isso fez diferença. Ele foi considerado o pai da fé. Abraão creu e isso foi lhe imputado como justiça. Portanto, o primeiro passo é crer, creia. Creia que Deus é bom, creia que Deus é Pai, creia que Deus te ama, creia que Deus te salvou por meio de Cristo. Creia que se Cristo te libertou do pior, que é uma vida de marasmo, de escravidão, de opressão, sem perspectiva, o apóstolo Paulo vai dizer justamente isso em Romanos capítulo 8, 31 em diante. Se o Senhor não poupou nem o seu Filho, antes nos entregou o seu Filho, por amor de nós, como não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Portanto, em Cristo nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos, está lá em Efésios capítulo 1, versículo 3. Toda sorte de bênção espiritual. Então eu quero deixar esse desafio para você, de acreditar no Senhor, de confiar no Senhor, de entender que se você é filho de Deus, se você está debaixo da bênção de Deus, não duvide disso. Deus pode mudar o quadro da sua vida, Deus pode fazer o extraordinário, e Deus pode lhe dar novos sonhos, nova visão, novas perspectivas de vida. Que seja assim na sua vida, que seja assim com a sua família, em nome de Jesus. Deus te abençoe ricamente.